Imagina fazer parte de um experimento de um cientista que te transforma em uma centopeia. Centopeia Humana é um filme de terror que conta a história de 3 pessoas que são conectadas pela boca e pelo... Isso mesmo, gente. Pra ter a forma de uma centopeia. Esse filme traumatizou minha infância e hoje eu vou contar um pouco dele pra vocês, porque, gente, é Halloween e esse mês eu tô fazendo vários vídeos de jogos de terror, de filmes de terror. Então fica ligado aqui que toda semana vai sair conteúdo novo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. A história começa basicamente com 2 amigas viajando e elas decidem ir pra uma festa. Uma é mais patricinha, a outra é mais roqueira. Bem clichê de filme que a gente gosta. Aí, elas se perdem no caminho indo pra essa festa. E eu não sei porque elas não usaram Waze, se bem que o ano era 2009, né? Então assim, acho que elas não usaram porque não existia Waze ainda, né? E aí que elas se ferram de vez, porque não bastasse ficar perdida, não bastasse não ter Waze, o carro quebra de vez. E pra piorar a situação, do nada chega um tarado que começa a falar com elas em outra língua, e de início elas não percebem que o cara tá falando um monte de absurdo pra elas. Aí uma delas pega o dicionário, vê lá, e aí elas fecham o vidro e o cara continua lá, tipo, fazendo assim, falando que quer pegar elas, enfim. Eu não sei o que dizer dessa cena. Aí esse cara vai embora, larga elas, e vocês acham que fica tudo bem? Não, porque elas saem de Satanás pra quê? Pra ir pro diabo. Que elas vão pro meio da mata e encontram a casa de um cara lá, de um cientista, de um cara maluco. Uma casa no meio da floresta, gente. E vocês que sabem que o quê? Que não pode achar casa no meio da floresta, que geralmente casa no meio da floresta é onde tem bruxa, onde tem bicho, né? Onde que ficava a casa lá da bruxa do João e Maria? Não era no meio da floresta? Então, não vá pra uma casa que fica no meio da floresta, gente. Mas eu acho que essas meninas não aprenderam com isso e foram mesmo assim. O dia delas estava tão ruim, que ainda por cima começou a chover. Ou seja, elas chegaram lá encharcadas na casa do cara, desesperadas, querendo que ele ligasse pra alguém pra elas poderem ligar o carro e voltar pra cidade. E aí que a gente conhece o nosso clássico vilão da história, o cientista maluco. E ele fica assim, ó, encarando elas. E ele ainda fica olhando pra elas com uma cara de vou matar vocês duas. E elas vão lá, pedem pra ele ligar, pedir ajuda. E ele fala, vocês querem beber alguma coisa? Por isso, gente, nunca aceite coisa de estranhos. Porque elas respondem, quero, pode ser uma água? É claro que vai ter coisa na água, gente. É óbvio que vai ter coisa na água. Aí vai lá, coloca um troço lá pra elas dormirem e volta pra sala e dá água pras meninas. Agora essa parte eu confesso que eu achei engraçada. Uma delas fala assim, nossa, você tem uma casa linda. E ele responde, eu não gosto de seres humanos. Assim, pra alguém que não gosta de seres humanos, ele é o quê então? O ET? E do nada ele vai lá... Gente, eu tô rindo porque esse filme é ruim, tá? Enfim, do nada ele vai lá e taca a toalha na cara de uma das meninas. Aí elas são dopadas e, enfim, quando elas acordam, a merda já aconteceu. Elas já estão presas lá na sala de cirurgia dele e ele vai explicar o experimento que ele vai fazer. Ele explica que ele é um cirurgião especializado em gêmeos siameses. Pra quem não sabe o que é gêmeos siameses, são aqueles gêmeos que nascem grudados um no outro. E ele conta que vai fazer uma centopeia com elas. Sim, elas duas. Mas e aí, vocês me perguntam, quem é a terceira pessoa, né, da centopeia pra dar da cabeça, o corpo e o rabinho? Um cara que simplesmente brota, gente. Pra piorar, o cara é japonês e ele não fala a língua das meninas, então elas não conseguem entender nada do que ele tá dizendo e nem ele consegue se comunicar com elas. E esse experimento basicamente consiste em uma pessoa vai comer, vai cagar, a outra vai comer, vai cagar e a última vai cagar. Tipo, é isso que esse cara quer fazer. Gente, isso é algum tipo de fetiche maluco? Eu não sei. Eu sei que isso é tão absurdo que, pelo amor de Deus, gente, isso não dá medo. Chega a ser engraçado, assim, desculpa. E antes do cara começar a cirurgia, uma das meninas consegue fugir de lá, ela sai desesperada, ela corre, consegue se trancar no quarto. E aí o cara começa a bater lá na porta, abre a porta, abre a porta. Ela fala que não, que não, que não. E até então, prestem atenção nessa cena. O cara não está usando nada no rosto, ele tá normal. Gente, eu juro, tipo assim, uns 30 segundos depois, ele brota na varanda com óculos escuros. De onde saiu esse óculos escuros? Aí ela foge de lá e consegue pegar a amiga dela, só que no final o cientista vai lá e prende as duas. E detalhe, ele ainda diz pra essa menina que porque ela fugiu, ele vai dar pra ela a pior parte da centopeia. O meio. Porque quem tá no meio, gente, é quem se lasca. Porque o da frente tá ali, come, e o de trás não. O de trás também é meio ferrado, né? Mas enfim, eu acho que realmente o meio é pior, porque tem 2 pessoas grudadas em você. Como é que faz? Uma aqui, uma aqui. Então começa a nossa cirurgia. Eu confesso que esse foi o único momento do filme que eu realmente fiquei interessada pra saber o que ia acontecer. Porque eu fiquei pensando assim, gente, como é que vai ser o formato dessa centopeia? Como é que essa gente vai ficar? Eu tô curiosa. E não é que ficou horrorosa de feia? Aí o médico começa a chorar e se emocionar quando ele vê que a centopeia tá lá, tá pronta. E não satisfeito, ele decide que vai adestrar a centopeia, como se fosse um animal. Então ele tenta jogar jornal pra centopeia pegar, ele dá ração pra centopeia comer. E aí de repente ele coloca aquele óculos escuros do nada, de novo.
Tipo, ninguém perguntou, ele tá lá com o óculos dele. E aí, gente, tem uma cena nojenta, uma cena horrível, que, né, a centopeia comeu, né, no caso a cabeça, o cara que tava lá na frente das meninas, e ele faz cocô. E a menina, né, gente, vocês imaginam, né, se ela tá com a boca grudada na bunda do cara, ela come. E aí, resumindo um pouco da história, tá, gente? E depois eles tentarem fugir, o cirurgião vai lá e descobre, e aí dá tapa na centopeia. Um dia, ele tá lá checando os sinais vitais da galera, né? Inclusive, ele descobre que uma das meninas que tá lá atrás, uma das amigas, tá com uma infecção. Aí ele fala assim, ó, vamos ter que te tirar daí pra colocar uma outra pessoa. E a menina já fica, tipo, desesperada. O cara que fica na frente, mesmo sem conseguir se comunicar com as meninas direito, né? Porque ele fala outra língua, ele consegue, tipo, pegar um troço lá, uma coisa de cirurgia, quando o cirurgião tá vendo, e tipo, mete lá no cirurgião, e o cirurgião cai no chão, e começa uma batalha da centopeia e do cirurgião, o pessoal consegue fugir. Eis que no final do filme, o cara lá que fica na cabeça da centopeia briga com o médico e os dois morrem. E aí só fica as duas meninas, só que as duas meninas, elas estão na parte de trás da centopeia, ou seja, coitadas, elas não têm nem muito o que fazer. E pra piorar, a que tá lá atrás, sabe, a amiga que tá, tipo, no rabo da centopeia, ela morre. Ou seja, fica o cara da frente morto, a menina de trás morta e só a menina que tá no meio viva, sem saber o que fazer. O filme acaba sem resposta nenhuma, com a menina lá no meio sofrendo. E você se pergunta, acabou por aí? Não, porque Centopeia Humana teve filme 2 e filme 3. Sim, este lixo teve continuação. Hoje, assistindo esse filme, eu acho zoado. Por isso que eu decidi trazer ele aqui pra esse quadro, analisando filmes de terror ruim. Mas quando eu era criança, eu fiquei com muito medo desse filme. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse quadro. E se você curtiu mesmo, comenta aqui qual o próximo filme de terror ruim eu devo analisar. Me segue aí também nas outras redes sociais e fui!